O tema da mensagem de hoje é curando as feridas da alma. João capítulo 4, versículo 3 diz assim: deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria, pois foi a uma cidade de Samaria chamada Sicar. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e lhe disse: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu me pedirias, e eu te daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem esta água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vá, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que tens agora, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Imagine você, amado, que Jesus se depara com uma mulher samaritana, e o costume da época dizia que os samaritanos não se davam com os judeus. E Jesus, chegando nessa cidade de Samaria, a Bíblia é muito clara, diz que ele tinha que passar por lá. Você vê que o texto é muito claro quando diz: Jesus tinha que passar em Samaria. E quando ele passa em Samaria, é justamente no momento que os seus discípulos vão para a cidade. Eles foram comprar alguns produtos, talvez comida, alguma coisa parecida, porque o que Jesus queria fazer com esta mulher era algo muito interno, entre ele e uma mulher. Imagine que em momento algum você olha na Bíblia, Jesus fica sozinho com alguma mulher, se não tiver homens perto. Mas esta mulher, Jesus precisava confrontá-la, porque o que ele falaria para ela, ele iria primeiro ferir a sua alma, para depois curá-la. O que acontece com as feridas que não são tratadas? Amém na mesa? Quem está na mesa? Ok. De alguma maneira, amado, quando as feridas elas não são tratadas, sabe, por alguém que realmente tem esse poder de tratar, ela vai ficar lá, ainda que escondida. Existem feridas dentro de nós, que ela só se manifesta quando toca-se em determinado assunto. Às vezes, de alguma maneira, nós somos feridos, sabe, por alguém que amamos, ou talvez por alguém que conhecemos. Talvez você sofreu algum tipo de humilhação, abandono, maltrato, complexo, frustração. Cada um tem uma história para contar. Todos nós precisamos reconhecer que em algum momento tivemos uma ferida. Eu sei que você pode dizer: pastor, eu sou liberto, eu já passei pelo encontro, eu já passei pela cura da alma, eu sou uma pessoa totalmente renovada, mas sempre tem algo em nós que é como se fosse aberto de novo. E o Senhor nesta noite te diz assim: hoje eu vou fechar esta ferida por completo. Hoje eu quero finalizar esse processo na tua vida, porque esta ferida não pode continuar aberta. Tem coisas na vida que nós até esquecemos, e ao passar do tempo nós imaginamos assim: ah não, já fui curado disso. Até que alguém não toque naquele calo, naquela dor, naquele determinado assunto. É engraçado que Jesus, ele fala com essa mulher, ele pede água. Primeiro ele fala que ele era o único que poderia dar a água para ela, mas ele estava dando a oportunidade dela fazer esse favor a ele. Ela estava tirando água no poço. Por que uma mulher tirava água no poço? Porque era a única função que uma mulher poderia fazer, senão uma mulher era um escravo.
Quando não se tinha um escravo para retirar água do poço, que era o costume daquela cidade, então eram as mulheres que faziam esse papel. E quando ele vê aquela mulher indo em direção ao poço, tirar água, ele já estava ali assentado, ele pede água para ela. Ela então diz assim: como o Senhor, um judeu, pode me pedir água? Ou seja, pode falar comigo que sou samaritano. Sabe, irmãos, uma das coisas que nós como cristãos precisamos entender é que ninguém é melhor do que ninguém. Jesus, ele prova isso. Às vezes como cristão a gente se acha melhor do que todo mundo, porque somos crentes, porque somos salvos. E às vezes você diz: eu não vou me misturar com A, com B e com C, eu não vou conversar, ou não vou andar junto, ou não quero nem trabalhar junto, eu não quero nem conviver junto, porque essa pessoa é profana, essa pessoa é mundana, essa pessoa é, sabe, é endemoniada, é satanista. Deixa eu te dizer uma coisa: foi para este povo que Jesus veio. Foi para este povo que ele se comunicou, foi para esses que eram pessoas que se sentiam rejeitados, que talvez imagina que você vai fazer isso, rejeitar. É para você que Jesus veio e diz assim: através da sua vida, a sua história vai mudar. Sabe, irmãos, o ponto 1 diz assim: por que Jesus passou por Samaria? João 4,4 diz: e era-lhe necessário passar por Samaria. É engraçado que o texto deixa muito claro que era necessário, ele tinha uma necessidade de passar por ali. Algo ele precisava fazer, sabe? Por que era necessário passar por ali? Porque Jesus tinha uma cura para fazer naquele lugar e naquela vida em especial. É necessário Jesus passar, talvez por este culto hoje, por esta ceia. É necessário que você estivesse aqui hoje, sabe? Para que talvez esta ferida que ainda te abate, que ainda te deixa para baixo, precisa ser curada. Você não veio aqui à toa, meu irmão. Jesus quer tocar na ferida, quer mudar a sua história. João 4,14 diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Preste atenção, ele diz assim: a fonte de água que salta para a vida eterna. Alguém só pode estar se sentindo como amado de Deus, alguém que pode se sentir realmente alguém que está se sentindo feliz, aberto para as coisas que acontecem ao nosso lado, começar a perceber o que está à nossa volta, sentir essa expressão de alegria, se tem a sensação de ser salvo. Porque só quem vai herdar a vida eterna é quem sabe que é salvo. Talvez você pergunte assim: pastor, como eu posso ter tanta certeza que sou salvo? É simples. Se você aceitou Jesus de todo o seu coração como Senhor e Salvador, apenas pela fé, você entrou nele, ele entrou em você, os dois se fizeram um, e hoje nós somos um com o Pai. Não tem como mais o diabo te arrebatar da mão dele. Não tem como mais: mas eu caí, escorreguei, eu pequei, eu falhei. Então, você escorregou, pecou, falhou, mas você ainda é filho. Algumas pessoas confundem o que é lei e o que é graça. Tem gente que acha que graça é bagunça. Que hoje você está na graça, você pode pecar, você pode fazer o que você quiser. Não, hoje eu estou na graça. Hoje eu estou na graça, e na graça de qualquer jeito. Não é isso não, irmãos. Na graça existem regras. E às vezes nós queremos entender que a regra é lei. Não, tem coisas que existem regras. Amém? Você não pode cometer qualquer coisa errada, né? Ser um delinquente, e quando o delegado for lá tentar te investigar, ou um policial, você vai dizer: não, eu posso até pecar porque eu errar, porque hoje eu estou na graça. Você vai levar um pau, não é verdade? Não estou mais nessa lei. Existe uma lei oficial na terra que nós temos que cumprir. Uma delas é a lei da gravidade. Não é porque você está na graça que você vai quebrar esta lei. Alguém me perguntou: pastor, aqui esse louvor que fala liberta-me de mim, quando ela diz eu amo a tua lei, que lei é essa? A lei do Velho Testamento? Não, amado, lei, da expressão que ela está dizendo, é a palavra é uma lei. Para nós é lei não pecar. Você pode até pecar, pode até vir a pecar, mas a vontade do Senhor é que você não peque. Porque uma pessoa que peca, ela cai em condenação. Uma pessoa que peca, ela não se sente amado. Sabe, porque quem se sente amado não tem necessidade de fazer coisa errada.
Imagine você tem todo o dinheiro do mundo, né? Você tem toda a riqueza do seu pai, você vai roubar ele para quê? Para colocar onde? Na conta dele mesmo? Não tem necessidade. Você não tem necessidade de assaltar a geladeira da tua casa, porque o que está ali dentro é seu. Às vezes nós devemos sentir assim. Esta mulher, ela não estava se sentindo amada. Por quê? Porque ela tinha um passado, que esse passado corroía o seu interior. Esse passado deixava ela para baixo. Esse passado, sabe, ele foi exatamente o que Jesus fez. Ele precisou passar por lá. Quantas mil pessoas talvez estavam passando por um procedimento como esse? Mas foi ela quem ele escolheu. Deixa eu te dizer uma coisa que é muito bom você ouvir o que você vai ouvir agora. De todos da sua família, foi você que ele escolheu. Ele vai salvar outros a partir da tua vida. Sabe, irmãos? O mesmo grão que foi plantado lá no Éden para nascer o milho, esse mesmo grão veio se multiplicando, até o grão que você usa hoje para plantar. Porque eu preciso de uma espécie para que ela possa frutificar e dessa mesma espécie criar outra. Deus levantou você como semente na tua casa, para que outros sejam curados, tanto na alma quanto no espírito. Pastor, mas eu tenho tanta coisa para resolver então. Isso é um problema à parte, mas mesmo assim Deus tem te usado. Segundo, o que Jesus promete para aquele que se entrega a Ele? Uma coisa que o Senhor promete, amado, é que nunca mais você sentirá sede espiritual. Ou seja, uma vez que a gente entendeu que somos amados pela graça, somos salvos pela graça, você não precisou fazer nada. Mas e a lei diz o que? A lei é favor merecido. Você precisa fazer alguma coisa para merecer. Graça, favor imerecido. Então nós não podemos confundir lei com graça. Um quer dizer que você precisa fazer alguma coisa para obter. O outro diz que você não precisa fazer nada para obter. Você já obtém, você já é filho. Amém? Isso é ponto. Agora, as nossas responsabilidades, nós precisamos ter. Porque senão, amado, uma vez que você está na graça, você não precisaria orar, não precisaria receber oração, não precisaria confessar pecado, porque você está na graça. Amém? A graça nos dá o direito à salvação. Você é salvo.com.br. Amém? A graça diz o seguinte: você está salvo, ponto. Eu não preciso mais correr atrás de salvação como a vida inteira nós ficamos. Ah, hoje eu pequei, eu errei, pronto, voltei a estaca zero. Eu não vejo a hora de chegar a ceia do mês que vem, para que eu possa pedir perdão, tomar a ceia e pronto, eu vou para casa renovado. Chegou no meio do caminho, no trânsito, alguém me fechou, eu fui obrigado a chamar ele de filho da Xuxa. Meu Deus, chamei ele de filho da Xuxa. Pronto, o Espírito Santo foi embora. Porque ele disse, vou ficar nesse cara, vou nada. Sabe, irmãos, quantas vezes nós ficamos buscando o Espírito Santo, louvores que diziam, vem Espírito em mim, ele já está em você, ele mora dentro de você, ele escolheu habitar dentro de você, sabe, hoje ele está em você, ainda que você não fica sapateando, falando ripa lá para trás, mas você é salvo, é curado e é liberto. Alguns ajustes precisam ser feitos, e aí Jesus faz esse trabalho. Aquela mulher precisava, sabe, aquela mulher, ela tinha um poço seco dentro dela. Imagine, né? Alguém que poderia todas as vezes buscar a água em abundância, era o seu trabalho, era a sua função, mas era uma pessoa seca. Como alguém que se veste de palhaço, que leva alegria para tantas pessoas, mas não tem alegria, é vazio. Quantas pessoas estão na igreja, que confessa Jesus, mas não nasceu de novo, porque entende que precisa fazer alguma coisa para merecer. Sabe, amado, uma coisa que nos deixa em paz é quando você sabe que você pode dormir e acordar, porque no outro dia vai estar tudo bem. Tem gente que fica preocupado com amanhã, mesmo se não tiver nada para acontecer amanhã, mas e se? O Senhor disse para aquela mulher, você precisa ter a água da vida. A água é aquilo que vai trazer uma nova vida para a terra seca. Ela era um poço seco. Quantas pessoas você talvez tenha se deparado, pessoas realmente secas. Não é porque elas são ruins, não é porque elas são pessoas más, é porque de alguma forma ela secou-se, ela foi magoada na sua alma. E parece uma coisa simples. Você fala, não pastor, mas isso aconteceu há alguns anos atrás, eu até esqueci. Mentira do diabo, está aí dentro. E toda vez que toca no assunto você fica triste. Talvez não chora mais como você chorava antes,
Mas existe ainda talvez um sentimento de mágoa, de vingança, e é isso que o Senhor quer tirar. É isso que nós devemos fazer. Isso normalmente, amado, acontece dentro da igreja. Às vezes nós não gostamos de ser criticado. Quem gosta de ser criticado aqui, levante a mão. Nossa, que legal, ninguém. Ninguém gosta de ser criticado, mas nós deveríamos. Existe a crítica construtiva e a destrutiva. Vamos imaginar que seja uma crítica construtiva. Pastor, eu adoro ver você pregando, mas essa mania que você tem de andar para lá e para cá, isso tira a minha atenção. Eu sei. Eu vou me ofender por causa disso? Não. São coisas que às vezes a gente ouve para que a gente possa melhorar. Crítica construtiva vem do marido, crítica construtiva vem da esposa, vem do filho, vem do pai, vem da mãe, vem do amigo, não é? Normalmente a destrutiva vem do inimigo, daquelas pessoas que não gostam de você. E aí a gente já se defende automaticamente. O próprio Deus, muitas vezes, por mais que Ele nos ama, mas tem coisa que Ele nos aponta, dizendo, não faça isso, porque isso não é bom para você. De certa forma, é uma certa crítica. Algumas pessoas dentro da igreja fazem, e não é só aqui, amado. É em toda igreja, no Brasil, no mundo, onde estiver pessoas, ser humano, isso acontece. É muito natural você se juntar a uma panela de pessoas, um grupo de pessoas, de jovens, de adultos, e se fechar ali. Aqui ninguém entra, aqui ninguém sai. Aqui é eu, Sandro, Ricardo, Renan, Jefferson e Júnior. Se um falar mal do outro, a gente entra para a briga. Bom isso, essa defesa é, mas nós podemos falar do outro que está lá fora, que não faz parte da panela. Sabe o que acontece conosco que agimos assim? Pessoas que têm problemas na alma, não foram libertas ainda. Pessoas que se defendem, dizem assim, olha, qualquer coisa, eu estou na tua frente, você está na minha, a gente se cobre. E a palavra de Deus diz que o Senhor quer a igreja como irmão. Irmão briga, briga. Irmão sai na pancada, sai. Irmão fala mal um do outro, fala. Mas irmão se dói um pelo outro. Nós somos irmãos, somos igreja. Então uma coisa que nós devemos quebrar é panela. O que nós devemos quebrar é essa situação. Se você se encontra dentro desta igreja, já se sentiu desta forma, hoje é o dia de você ir até a pessoa e falar, minha irmã, eu quero, ter comunhão contigo, eu quero orar por você, porque eu já me senti rejeitado ou rejeitada por você. A pessoa vai falar, meu Deus, está preparado para a crítica? Essa crítica é para que haja mudança. Talvez você não tenha ferida na alma, mas a sua atitude está ferindo alguém. Às vezes, amado, nós deixamos para fazer isso na ceia, ainda bem que tem a ceia. E hoje, hoje é ceia. Vamos aproveitar então a ceia, já que você tem esse costume para fazer isso, para curar a alma de alguém. Já teve vezes, amado, durante meu ministério, que algumas pessoas me abraçaram. Falou, pastor, eu gostaria de te pedir perdão e de te perdoar. Até eu pedir perdão, eu estou acostumado a ouvir isso. Mas o te perdoar, eu pensei, meu Deus, o que eu fiz? Quantas vezes a gente, uma brincadeira, passou, esqueceu de falar, não percebeu, eu sou mestre para isso. Eu sou muito desapercebido em relação a isso. E isso ofendeu a pessoa. Talvez não te ofenderia, mas ofendeu aquela pessoa. Essa pessoa se ofendeu, amado, quando Jesus perguntou para ela, agora vá e chame o seu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Ele falou correto, você não tem marido. Você já teve 5. E o que você tem hoje não é seu. Sabe, amado? Quantos aqui já se viram desta forma, angustiado? Como terra seca, como estava essa mulher. O que acontece quando você vê pela televisão alguém, algum lugar que está terra seca? Ela normalmente racha, não é? Onde tem terra seca tem enfermidade, os animais morrem, os pássaros vão embora, não há plantação, não tem como ter pasto, ter alimento, não tem água para beber, não tem água para preparar comida, para tomar banho. É um grande sofrimento um lugar assim. Há pessoas que são essa terra seca, E com a nossa vida, meu amado, não é diferente. Quando nós não temos Jesus em nossa vida, o nosso poço está seco. E hoje o Senhor quer encher o teu poço de águas vivas. O fluir das águas, Quer fluir de paz, de esperança. Porque quando Jesus ele entra na nossa vida e nós permitimos, coisas ficam diferentes. Pastor, mas eu já aceitei Jesus, desci as águas do batismo, sou batizado com o Espírito Santo, sou líder de célula, eu sou quase um pastor, beirando a ser um apóstolo.
E o Senhor está dizendo para aceitar Jesus, sim. Toda vez que eu faço o apelo, eu mesmo tenho vontade de aceitar Jesus de novo. Toda vez que eu batizo alguém, dá vontade de me batizar de novo. Até o dia que o Senhor me dá graça, eu vou renovar meu batismo lá no Rio Jordão, em nome de Jesus. Diga amém. Sabe, irmãos? Essa é a mania do William. Diz amém. O William e o Deno Lara também faz isso, né? Preste atenção. Uma coisa que nós precisamos entender é que tem algo em nós que precisa ser mudado. Você, casal, preste atenção no que eu vou te dizer. Quando o teu marido ou quando a tua esposa aponta algo que há em você, e ao longo dos anos ou dos meses, ele vem ou ela repetindo isso, não é possível que seja birra. Tem um fundo de verdade. O problema é que nós, como homens, eu falo como homem, sabemos, mas a gente diz assim, mas você me conheceu assim, esse é o meu jeito, ponto. É engraçado, né? Que quando nós nos referimos à pessoa, ela também tem a mesma posição. Sabe o que vai acontecer? Ambos vão fazer 25 anos de casado, 50 anos de casado, vai morrer e não se dobra. Existe marido que a esposa está na igreja há tantos anos, e ele vai para a igreja, sabe? Porque ele fala, agora vai dar tudo certo. E quando ele chega em casa, ele olha para a mulher, ou a mulher olha para o homem e diz assim, engraçado que na igreja você é uma pessoa, aqui você é outra. Sabe, irmãos, uma coisa que nós precisamos fazer é arrancar essas máscaras. Uma coisa que nós precisamos fazer é realmente servir ao Senhor, sem ter do que se envergonhar ou causar vergonha. Estou dizendo que ninguém é perfeito, mas existem coisas que não adianta a gente questionar e fingir que não está vendo. Jesus poderia pedir água para aquela mulher, ele poderia simplesmente, sabe, abençoá-la, ela de alguma forma, e dizer assim, olha, eu sou a fonte de água viva, se você beber da água que eu te der, nunca mais terá sede. Ele não precisava falar do passado dela, daquilo que mais a incomodava, talvez aquilo que ela não gostaria de ouvir. Ela estava cansada de saber que ela teve 5 casamentos e os 5 foi frustrado. Deus quer transformar o seu deserto no jardim. Jardim, ele é contrário ao deserto. No deserto existe pouca vida. No deserto não existe praticamente vida. Contrário do jardim, que existe muita vida. Existe fonte, existe pessoas, existe pássaros, existe frutos, existe alimento, existe sombra, existe peixe. Enfim, existe esperança. E no deserto existe o que? Nada. De dia é muito quente e à noite é muito frio. Sempre o deserto é extremo. Sabe, irmãos? A Bíblia nos ensina que se todo dia nós convidarmos o Senhor Jesus, aceitando Ele de novo, é uma forma de expressão, amém? Aceitar no que eu estou dizendo é aceitar a transformação. Senhor, o que há em mim possa ser mudado. É engraçado que toda vez nós falamos isso, você acaba de falar, o Espírito Santo põe na tua mente tal coisa, você fala, é certo, isso não. Coisa da minha cabeça. Não é verdade? Ou então você diz, é muito difícil. Não estou dizendo que se você não mudar, você vai perder a salvação ou deixar de ser filho. Mas se você quer regozijar como uma fonte de água viva, de alegria, você precisa deixar o Senhor curar a tua alma. Terceiro, deixe Jesus fazer jorrar uma fonte dentro do teu coração. Sabe, amado, João 4,16, Jesus toca na ferida dela. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque tivesse 5 maridos, e o que tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. É engraçado que ele confronta ela naquilo que jamais ela imaginaria que um judeu falaria para ela. Ela poderia pensar assim, bom, um samaritano que é da minha cidade, que já conhece lá do meu bairro, da minha comunidade, pode até ser, mas vem um judeu de fora que eu não conheço, me pede água, coisa que é totalmente, sabe, supostamente errado, é uma coisa que não é comum, e aí o cara vem falar do meu passado. 4 diz assim, por que Jesus mandou chamar o marido dela? Porque essa, amado, era a sua ferida. 4, por que Jesus mandou chamar
o marido dela. Repita, porque essa era a sua ferida. Essa era a área que ela estava machucada. Ela não tinha marido, ela era frustrada. Ela teve 5 experiências e talvez todas foram frustradas. Talvez todas ela foi abandonada. Sabe? Pelos 5. Havia um costume na época, eu não posso dizer que essa mulher está ligada a esse contexto, mas acredito que sim, principalmente no meio de samaritanos, que quando uma mulher casava com um membro da família homem, e esse por sua vez morria, para continuar a linhagem, e se ela não tivesse filho, ela casava com outro irmão. Acredita-se, alguns teólogos dizem, que essa mulher casou com 4 desta mesma família, para continuar, constituir esta linhagem, mas que o 5º não era da família, era um outro. E Jesus fala exatamente isso, que ela tinha alguém do teu lado, para constituir família, para te dar filho, mas o coração dela estava ligado no primeiro, talvez era o primeiro que ela amava. Os outros ela estava cumprindo regra. Quantas pessoas, amado, têm casamento assim? Hoje em dia não, mas antigamente tinha muito disso, do pai que arrumava casamento para filho, para o filho, e casava com a pessoa, vivia, sabe, tinha filhos, morria junto, mas nunca amou. Quantas pessoas, talvez os nossos avós, os nossos pais talvez, amou porque gostava daquela pessoa por ser marido, ou por ser pai dos seus filhos, ou mãe dos seus filhos, mas nunca teve sentimento. Quando fala de amor, essa pessoa não sabe expressar porque ela nunca foi amada, nunca se sentiu amada. Às vezes nós fazemos algo para alguém ou cumprimos metas, amado, e é o que o Senhor está dizendo. Adianta o que você ter esse 5º marido e esse não é seu, porque o teu coração não está nele, não há sentimento. Às vezes nós fazemos algumas coisas por regras ou por religião. A religião é o que tem matado muitas pessoas. Religião é aquilo que tem lei, que tem regra. Olha, tem que ser assim, isso pode, isso não pode. Isso é religião. Religião é aquilo que te dá metas. É aquilo que diz, olha, você vai daqui até ali, dali você não pode passar para cá. Se você passar para cá, você é condenado. Religião é isso. Isso em todas, inclusive no Evangelho. Mas nós somos uma igreja que somos livres, porque a igreja somos nós. E se há alguma religião, porque religião vem do termo grego religare, e o único que religou o homem a Deus é Cristo. Se tem alguma religião, essa religião chama-se Jesus. Em nenhum momento ele nos condena, pelo contrário, em todo momento ele nos abraça. Sabe, irmãos, aquela mulher é uma mulher machucada, sem esperança. Depois de tantas tentativas, ela já não acreditava mais em nada. Guarda isso. Mas Jesus toca naquela ferida para curá-la. O diabo toca para machucar ainda mais, mas Jesus toca para curá-la. Ninguém contou para ele, não tinha ninguém da cidade que ele estava conversando antes para ela dizer, está falando isso porque o Joãozinho já contou minha vida para ele. Sabe, irmãos, é muito natural você ouvir testemunhos de pessoas que vêm para a igreja pela primeira vez, trouxe, sei lá, por um amigo, pelo pai, pela mãe, e quando chega aqui, a palavra, é ministrada, e a palavra fala com aquela pessoa, até os detalhes da vida dela. Aí a pessoa, não sabendo, ela fala, meu Deus, fulano me chamou para vir hoje aqui, mas antes ele contou a minha vida inteira para o pastor. Já ouviu isso? Falou isso, até aquele negócio que eu contei, que eu passei, contou. Às vezes a pessoa fecha o coração, mas o Espírito Santo ele é tão lindo, que ele vai falar no meio da palavra algo que ninguém sabia, só você, aonde a pessoa entende que é Deus falando. Então, meu irmão, saiba de uma coisa, o dia que você trouxer alguém, e Deus começar a tratar com a ferida dessa pessoa, não seja indelicado não. Tem gente que olha para a pessoa e fala, tá vendo? O cutuca, é com você. Deixa a pessoa receber. Faz de conta que você não está nem percebendo, nem é com ela. Aí a pessoa mesmo vai ser tratada. Por que ela chora, pastor? Porque quando toca na ferida dói. Alguém sabe o que é furúnculo?
Aquele negócio dói demais. Mas para sarar você tem que espremer. E às vezes Deus ele nos leva numa condição, sabe, de espremer. Aquela, sabe, tem um negócio branquinho lá dentro que minha mãe chamava aquilo de carnegão. Não sei se o nome certo é esse. Mas tinha que espremer. Eu não aguentava, eu tive 7 numa perna só. Saía um, vinha outro, saía um, vinha outro. Tinha um ditado na época, né, eu não era crente, que dizia assim, que depois que nascia um furunco, para parar o ciclo dele, até furunco tem ciclo de 7 anos, tinha que ser o 7º. E realmente comigo aconteceu, ainda bem que foi só o 7º. A irmã da minha cunhada teve 100 e não sei quanto, no corpo inteiro, teve que ser internada, imagina, né? Um só, já acaba com a tua vida, imagina vários. Irmãos, e a nossa alma às vezes tem esse tipo de furunco. É uma coisa boba, alguém te falou uma coisa muito boba, sabe? Alguém falou, ou não quis falar, ou você ficou sabendo. É engraçado que a gente gosta de ouvir conversa, não é? Olha fulano, eu vim aqui, é porque eu sou teu amigo. Mentira. E olha, fulano de tal foi na minha casa, eu fiquei muito chateado, porque essa pessoa falou de você. É mesmo? Falou o quê? Não vou falar. Infeliz, já que você começou, termina. Olha, falou isso. Só estou te falando que é amigo. Quem é amigo não quer ver o outro sofrendo nem chorando. Cuidado. Tem coisas que a gente deve falar até para alertar. Mas tem coisas, amado, que não tem necessidade. Nós vamos colocar aquela pessoa contra a segunda pessoa ou a terceira. E vamos trazer uma ferida que nunca foi curada. O que nós precisamos fazer nesse caso, pastor? A pessoa falou, você confronta a pessoa e diz, você sabia que essa pessoa da qual você está dizendo, ela tem um problema na alma, e o problema dela é esse. Ao invés de você falar mal, tenta ajudá-la. Porque ela faz isso não é porque ela é má pessoa, ela age assim, ela é faladeira, ela é barraqueira, ela é isso, ela é aquilo, porque ela tem um problema interior na alma. Então vamos ajudá-la. Se a gente detectou onde está o problema, vamos lá, vamos ajudar, vamos orar, vamos jejuar. Isso sim é ser cristão. Sabe, irmão, não é ficar falando. Só que infelizmente acontece das pessoas falarem, comentarem. O que você não pode fazer é fazer o que Jesus fez ao contrário. Jesus toca para a pessoa direto e trata com ela. Nós somos uma igreja em célula, então nós temos discipulado. É muito natural que o seu discipulador, que é, a princípio, o seu discipulador por enquanto é o seu líder de célula, que ele chame você em particular e fale, olha fulano, há algum tempo eu tenho reparado você fazendo isso não é legal, tal, né? Tem pessoas que ouve, aceita e é curado. Outro, mal o líder está falando, ele já corta e fala, e você que faz pior? É a mesma história do médico. O médico fuma, só que você é a pessoa que está no estado final por causa do cigarro. Aí o médico fala, você tem que parar de fumar. E você fala, e você, doutor? Que é médico e que ainda fuma. Dá vontade do doutor falar, então morra, desgraçado. Você quer continuar? Sabe, não importa se eu fumo, não. Não é verdade? Aquela mulher, ela tentou confrontar Jesus. Em outras palavras, ela disse assim, mas quem é você, sendo judeu, falando com samaritano? Será que o que você tem é maior do que Jacó, o nosso pai, que deixou esse poço? Aí Jesus fala, então, só que essa água que você bebe, você sempre vai precisar dela para matar a tua sede. A água que eu te der, nunca mais se terá sede. A cura que eu fizer dentro de você, nunca mais você sentirá dor por ela. Sabe o que mais maltrata a pessoa? A falta de perdão. Quando nós não queremos perdoar, nós somos maltratados, sabe, amados? Às vezes você diz assim, pastor, mas aquela pessoa fez isso, eu tenho razão, eu sei, talvez você está coberto de razão. Mas a tua razão está fazendo alguém ficar ferido. A tua razão está fazendo você ficar longe do teu melhor amigo. A tua razão está te afastando, acabando com o teu casamento. A tua razão está afastando você dos teus filhos. A tua razão está afastando você das pessoas. Então que se exploda a razão, sabe? Fica ao lado dessa pessoa, ame ela, seja junto e vai ser feliz. Porque ninguém vai conseguir nada tendo razão. Nós temos mania de dizer de razão. Quem tem razão? Razão tem Cristo, que nunca falhou e sempre foi perfeito. E nem por isso, ele na cruz disse assim, pai, manda um raio aí e mata todo mundo. Já que eles estão querendo me matar,
que morra eles. Foi isso que ele disse? Ele disse: Pai, não impute a eles a este pecado, eles não sabem o que está fazendo. Vamos olhar para o outro como se não soubesse o que está fazendo. Vamos olhar para aquela pessoa com cuidado, com esmero, com zelo, e tratar da ferida dela. Se você é a pessoa que está à altura para isso. Pastor, mas eu não sou líder de célula, não sou discipulador. Você é amigo? Você é pai, você é mãe, você é filho? Você gosta dessa pessoa? Então você está à altura. Com carinho, com jeitinho. Pede o Espírito Santo que ele te ensina. E eu quero te dizer, amado, que você vai ter um amigo aliado do teu lado. Isso é ser irmão. Isso é andar em unidade. E às vezes você vai precisar procurar uma pessoa que você feriu. Você ficou sabendo, porque tem, né, os passarinhos verdes, que leva as notícias. Aí o passarinho verde chegou na tua casa e falou: você sabia que fulano de tal está chateado contigo? Você, sério? Aquela cara de, sabe, de Zé Ninguém. Sério? Por quê? Ah, porque, né, lembra aquele dia que você fez isso? Aí já não é fuxico, aí é verdade, né? Aí é confronto. Ah, mas eu fiz sem querer. Então vai lá, fala a pessoa que foi sem querer, pede perdão para ela. Só que a gente não quer ser indelicado, não é verdade? Nós não queremos ser indelicado. Engraçado que Jesus, em momento algum, ele estava preocupado que se alguém ia pensar o que dele. Anterior a ele, tinha alguém que era meigo, chamado João Batista. Olha o estilo do cara, era tipo Rastafari. Vestia roupa de camelo, comia mel silvestre e gafanhoto. Uau! Era alguém que a gente poderia se espelhar? Não. E sabe como que ele era carinhoso, chamando o povo de raça de víbora? Ou vocês se convertem, ou vocês vão tudo para o inferno, porque é chegado o reino. Era mais ou menos assim, como Elias. E aí quando vem Jesus, Jesus vem com todo amor, toda delicadeza, mas nem por isso ele deixa de confrontar. Qual é a sua ferida? Maltrato, abandono, humilhação? Às vezes, amado, a gente carrega algum complexo, não é nem porque ninguém falou nada. Às vezes porque a gente mesmo não se aceita. Ah, meu marido morreu, minha mulher morreu, abandonou, hoje faz 3 anos, 6 meses, 4 semanas, 2 dias e 36 horas que ele foi embora. Passaram-se 10 anos, a pessoa está fazendo aniversário, hoje foi o dia que ele me largou. Essa pessoa é o quê? Tem uma ferida muito grande. É engraçado porque não é com você. Não é verdade? Aquelas pessoas que perdeu alguém da família e continua com o quarto do mesmo jeito. Aquela mãe entra, limpa o quarto, a roupa está lá, ela lava, nunca usou a roupa porque já morreu. E aí vai, passa, deixa lá, não deixa ninguém entrar no quarto. Isso é um perigo porque há um demônio ali. E esse demônio ele está sendo alimentado por essa ferida. Esta mãe não aceitou, talvez morreu de uma forma trágica. E aí adianta falar alguma coisa para ela? Esta mãe ela precisa ter um encontro com Cristo para dizer: eu quero me libertar disso, porque tem coisas que passou que não adianta mais. O que machuca você, deixa Jesus curar a sua ferida. Abra seu coração hoje, amado. Não carregue mais nenhuma mágoa no seu coração, mas deixa Ele curá-lo. Para que nós possamos orar por cura de feridas na alma, eu gostaria que você pensasse em alguém agora. Daqui da igreja, claro. Se não pensou em ninguém, levante de 2 em 2. Homem ora por homem, mulher ora por mulher. Amém? Porque vai ter momentos que você vai precisar abraçar. E aí o que acontece? É chato, né? Às vezes o marido está orando por um outro homem, e alguém está orando pela tua esposa. A tua esposa se diz: se não tiver nada para acontecer amanhã, mas e se? O Senhor disse para aquela mulher: você precisa ter a água da vida. A água é aquilo que vai trazer uma nova vida para a terra seca. Ela era um poço seco. Quantas pessoas você talvez tenha se deparado, pessoas realmente secas. Não é porque elas são ruins, não é porque elas são pessoas más, é porque de alguma forma ela secou-se. Ela foi magoada na sua alma. E parece uma coisa simples. Você fala: não, pastor, mas isso aconteceu há alguns anos atrás, eu até esqueci. Mentira do diabo, está aí dentro. E toda vez que toca no assunto, você fica triste. Talvez não chora mais como você chorava antes,
Mas existe ainda talvez um sentimento de mágoa, de vingança, e é isso que o Senhor quer tirar. É isso que nós devemos fazer. Isso normalmente, amado, acontece dentro da igreja. Às vezes nós não gostamos de ser criticado. Quem gosta de ser criticado aqui, levante a mão. Nossa, que legal, ninguém. Ninguém gosta de ser criticado, mas nós deveríamos. Existe a crítica construtiva e a destrutiva. Vamos imaginar que seja uma crítica construtiva. Pastor, eu adoro ver você pregando, mas essa mania que você tem de andar para lá e para cá, isso tira a minha atenção. Eu sei. Eu vou me ofender por causa disso? Não. São coisas que às vezes a gente ouve para que a gente possa melhorar. Crítica construtiva vem do marido, crítica construtiva vem da esposa, vem do filho, vem do pai, vem da mãe, vem do amigo, não é? Normalmente a destrutiva vem do inimigo, daquelas pessoas que não gostam de você. E aí a gente já se defende automaticamente. O próprio Deus, muitas vezes, por mais que Ele nos ama, mas tem coisa que Ele nos aponta, dizendo, não faça isso, porque isso não é bom para você. De certa forma, é uma certa crítica. Algumas pessoas dentro da igreja fazem, e não é só aqui, amado. É em toda igreja, no Brasil, no mundo, onde estiver pessoas, ser humano, isso acontece. É muito natural você se juntar a uma panela de pessoas, um grupo de pessoas, de jovens, de adultos, e se fechar ali. Aqui ninguém entra, aqui ninguém sai. Aqui é eu, Sandro, Ricardo, Renan, Jefferson e Júnior. Se um falar mal do outro, a gente entra para a briga. Bom isso, essa defesa mas nós podemos falar do outro que está lá fora, que não faz parte da panela. Sabe o que acontece conosco que agimos assim? Pessoas que têm problemas na alma, não foram libertas ainda. Pessoas que se defendem, dizem assim, olha, qualquer coisa, eu estou na tua frente, você está na minha, a gente se cobre. E a palavra de Deus diz que o Senhor quer a igreja como irmão. Irmão briga, briga. Irmão sai na pancada, sai. Irmão fala mal um do outro, fala. Mas irmão se dói um pelo outro. Nós somos irmãos, somos igreja. Então uma coisa que nós devemos quebrar é panela. O que nós devemos quebrar é essa situação. Se você se encontra dentro desta igreja, já se sentiu desta forma, hoje é o dia de você ir até a pessoa e falar, minha irmã, eu quero, ter comunhão contigo, eu quero orar por você, porque eu já me senti rejeitado ou rejeitada por você. A pessoa vai falar, meu Deus, está preparado para a crítica? Essa crítica é para que haja mudança. Talvez você não tenha ferida na alma, mas a sua atitude está ferindo alguém. Às vezes, amado, nós deixamos para fazer isso na ceia. Ainda bem que tem a ceia. E hoje, hoje é ceia. Vamos aproveitar então a ceia, já que você tem esse costume para fazer isso, para curar a alma de alguém. Já teve vezes, amado, durante meu ministério, que algumas pessoas me abraçaram. Falou, pastor, eu gostaria de te pedir perdão e de te perdoar. Até eu pedir perdão, eu estou acostumado a ouvir isso. Mas o te perdoar, eu pensei, meu Deus, o que eu fiz? Quantas vezes a gente, uma brincadeira, passou, esqueceu de falar, não percebeu, eu sou mestre para isso. Eu sou muito desapercebido em relação a isso. E isso ofendeu a pessoa. Talvez não te ofenderia, mas ofendeu aquela pessoa. Essa pessoa se ofendeu, amado, quando Jesus perguntou para ela, agora vá e chame o seu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Ele falou correto, você não tem marido. Você já teve 5. E o que você tem hoje não é seu. Sabe, amado? Quantos aqui já se viram desta forma, angustiado? Como terra seca, como estava essa mulher. O que acontece quando você vê pela televisão alguém, algum lugar que está terra seca? Ela normalmente racha, não é? Onde tem terra seca tem enfermidade, os animais morrem, os pássaros vão embora, não há plantação, não tem como ter pasto, ter alimento, não tem água para beber, não tem água para preparar comida, para tomar banho. É um grande sofrimento um lugar assim. Há pessoas que são essa terra seca, E com a nossa vida, meu amado, não é diferente. Quando nós não temos Jesus em nossa vida, o nosso poço está seco. E hoje o Senhor quer encher o teu poço de águas vivas. O fluir das águas, Quer fluir de paz, de esperança. Porque quando Jesus ele entra na nossa vida e nós permitimos, coisas ficam diferentes. Pastor, mas eu já aceitei Jesus, desci as águas do batismo, sou batizado com o Espírito Santo, sou líder de célula, eu sou quase um pastor, beirando a ser um apóstolo.
E o Senhor está dizendo para aceitar Jesus, sim. Toda vez que eu faço o apelo, eu mesmo tenho vontade de aceitar Jesus de novo. Toda vez que eu batizo alguém, dá vontade de me batizar de novo. Até o dia que o Senhor me dá graça, eu vou renovar meu batismo lá no Rio Jordão, em nome de Jesus. Diga amém. Sabe, irmãos, essa mania do William. Diz amém. O William e o Deno Lara também faz isso, né? Preste atenção. Uma coisa que nós precisamos entender é que tem algo em nós que precisa ser mudado. Você, casal, preste atenção no que eu vou te dizer. Quando o teu marido ou quando a tua esposa aponta algo que há em você, e ao longo dos anos ou dos meses, ele vem ou ela repetindo isso, não é possível que seja birra. Tem um fundo de verdade. O problema é que nós, como homens, eu falo como homem, sabemos, mas a gente diz assim, mas você me conheceu assim, esse é o meu jeito, ponto. É engraçado, né? Que quando nós nos referimos à pessoa, ela também tem a mesma posição. Sabe o que vai acontecer? Ambos vão fazer 25 anos de casado, 50 anos de casado, vai morrer e não se dobra. Existe marido que a esposa está na igreja há tantos anos, e ele vai para a igreja, sabe? Porque ele fala, agora vai dar tudo certo. E quando ele chega em casa, ele olha para a mulher, ou a mulher olha para o homem e diz assim, engraçado que na igreja você é uma pessoa, aqui você é outra. Sabe, irmãos, uma coisa que nós precisamos fazer é arrancar essas máscaras. Uma coisa que nós precisamos fazer é realmente servir ao Senhor, sem ter do que se envergonhar ou causar vergonha. Estou dizendo que ninguém é perfeito, mas existem coisas que não adianta a gente questionar e fingir que não está vendo. Jesus poderia pedir água para aquela mulher, ele poderia simplesmente, sabe, abençoá-la, ela de alguma forma, e dizer assim, olha, eu sou a fonte de água viva, se você beber da água que eu te der, nunca mais terá sede. Ele não precisava falar do passado dela, daquilo que mais a incomodava, talvez aquilo que ela não gostaria de ouvir. Ela estava cansada de saber que ela teve 5 casamentos e os 5 foi frustrado. Deus quer transformar o seu deserto no jardim. Jardim, ele é contrário ao deserto. No deserto existe pouca vida. No deserto não existe praticamente vida. Contrário do jardim, que existe muita vida. Existe fonte, existe pessoas, existe pássaros, existe frutos, existe alimento, existe sombra, existe peixe. Enfim, existe esperança. No deserto existe o que? Nada. De dia é muito quente e à noite é muito frio. Sempre o deserto é extremo. Sabe, irmãos? A Bíblia nos ensina que se todo dia nós convidarmos o Senhor Jesus, aceitando Ele de novo, é uma forma de expressão, amém? Aceitar no que eu estou dizendo é aceitar a transformação. Senhor, o que há em mim possa ser mudado. É engraçado que toda vez nós falamos isso, você acaba de falar, o Espírito Santo põe na tua mente tal coisa, você fala, é certo, isso não. Coisa da minha cabeça. Não é verdade? Ou então você diz, isso é muito difícil. Eu não estou dizendo que se você não mudar, você vai perder a salvação ou deixar de ser filho. Mas se você quer regozijar como uma fonte de água viva, de alegria, você precisa deixar o Senhor curar a tua alma. Terceiro, deixe Jesus fazer jorrar uma fonte dentro do teu coração. Sabe, amado, João 4,16, Jesus toca na ferida dela. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque tivesse 5 maridos, e o que tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. É engraçado que ele confronta ela naquilo que jamais ela imaginaria que um judeu falaria para ela. Ela poderia pensar assim, bom, um samaritano que é da minha cidade, que já conhece lá do meu bairro, da minha comunidade, pode até ser, mas vem um judeu de fora que eu não conheço, me pede água, coisa que é totalmente, sabe, supostamente errado, é uma coisa que não é comum, e aí o cara vem falar do meu passado. 4 diz assim, por que Jesus mandou chamar o marido dela? Porque essa, amado, era a sua ferida. 4, por que Jesus mandou chamar
o marido dela. Repita, porque essa era a sua ferida. Essa era a área que ela estava machucada. Ela não tinha marido, ela era frustrada. Ela teve 5 experiências e talvez todas foram frustradas. Talvez todas ela foi abandonada. Sabe? Pelos 5. Havia um costume na época, eu não posso dizer que essa mulher está ligada a esse contexto, mas acredito que sim, principalmente no meio de samaritanos, que quando uma mulher casava com um membro da família homem, e esse por sua vez morria, para continuar a linhagem, e se ela não tivesse filho, ela casava com outro irmão. Acredita-se, alguns teólogos dizem, que essa mulher casou com 4 desta mesma família, para continuar a constituir esta linhagem, mas que o 5º não era da família, era um outro. E Jesus fala exatamente isso, que ela tinha alguém do teu lado, para constituir família, para te dar filho, mas o coração dela estava ligado no primeiro, talvez era o primeiro que ela amava. Os outros ela estava cumprindo regra. Quantas pessoas, amado, têm casamento assim? Hoje em dia não, mas antigamente tinha muito disso, do pai que arrumava casamento para o filho, e casava com a pessoa, vivia, sabe, tinha filhos, morria junto, mas nunca amou. Quantas pessoas, talvez os nossos avós, os nossos pais talvez, amou porque gostava daquela pessoa por ser marido, né? Ou por ser pai dos seus filhos, ou mãe dos seus filhos, mas nunca teve sentimento. Quando fala de amor, essa pessoa não sabe expressar, porque ela nunca foi amada, nunca se sentiu amada. Às vezes nós fazemos algo para alguém, ou cumprimos metas, amado, e é o que o Senhor está dizendo. Adianta o que você ter esse 5º marido, e esse não é seu, porque o teu coração não está nele, não há sentimento. Às vezes nós fazemos algumas coisas por regras ou por religião. A religião é o que tem matado muitas pessoas. Religião é aquilo que tem lei, que tem regra. Olha, tem que ser assim, isso pode, isso não pode. Isso é religião. Religião é aquilo que te dá metas. É aquilo que diz, olha, você vai daqui até ali, dali você não pode passar para cá. Se você passar para cá, você é condenado. Religião é isso. Isso em todas, inclusive no Evangelho. Mas nós somos uma igreja que somos livres, porque a igreja somos nós. E se há alguma religião, porque religião vem do termo grego religare, e o único que religou o homem a Deus é Cristo. Se tem alguma religião, essa religião chama-se Jesus. Em nenhum momento ele nos condena, pelo contrário, em todo momento ele nos abraça. Sabe, irmãos, aquela mulher era uma mulher machucada, sem esperança. Depois de tantas tentativas, ela já não acreditava mais em nada. Guarda isso. Mas Jesus toca naquela ferida para curá-la. O diabo toca para machucar ainda mais, mas Jesus toca para curá-la. Ninguém contou para ele. Não tinha ninguém da cidade que ele estava conversando antes para dizer, está falando isso porque o Joãozinho já contou minha vida para ele. Sabe, irmãos, é muito natural você ouvir testemunhos de pessoas que vêm para a igreja pela primeira vez, trouxe, sei lá, por um amigo, pelo pai, pela mãe, e quando chega aqui, a palavra, né, é ministrada, e a palavra fala com aquela pessoa, até os detalhes da vida dela. Aí a pessoa, não sabendo, ela fala, meu Deus, fulano me chamou para vir hoje aqui, mas antes ele contou a minha vida inteira para o pastor. Já ouviu isso? Falou isso, até aquele negócio que eu contei, que eu passei, contou. Às vezes a pessoa fecha o coração, mas o Espírito Santo ele é tão lindo, que ele vai falar no meio da palavra algo que ninguém sabia, só você, aonde a pessoa entende que é Deus falando. Então, meu irmão, saiba de uma coisa, o dia que você trouxer alguém, e Deus começar a tratar com a ferida dessa pessoa, não seja indelicado não. Tem gente que olha para a pessoa e fala, tá vendo? O cutuco é com você. Deixa a pessoa receber. Faz de conta que você não está nem percebendo. Nem é com ela. Aí a pessoa mesmo vai ser tratada. Por que ela chora, pastor? Porque quando toca na ferida dói. Alguém sabe o que é furúnculo?
Aquele negócio dói demais. Mas para sarar você tem que espremer. E às vezes Deus, Ele nos leva numa condição, sabe, de espremer. Aquela, sabe, tem um negócio branquinho lá dentro que minha mãe chamava aquilo de carnegão. Não sei se o nome certo é esse. Mas tinha que espremer. Eu não aguentava, eu tive 7, numa perna só. Saía um, vinha outro, saía um, vinha outro. Tinha um ditado na época, né, eu não era crente, que dizia assim, que depois que nascia um furunco, para parar o ciclo dele, até furunco tem ciclo de 7 anos, tinha que ser o 7º. E realmente comigo aconteceu, ainda bem que foi só o 7º. A irmã da minha cunhada teve 100 e não sei quanto, no corpo inteiro, teve que ser internada, imagina, né? Um só, já acaba com a tua vida, imagina vários. Irmãos, e a nossa alma às vezes tem esse tipo de furunco. É uma coisa boba, alguém te falou uma coisa muito boba, sabe? Alguém falou, ou não quis falar, ou você ficou sabendo. É engraçado que a gente gosta de ouvir conversa, não é? Olha fulano, eu vim aqui, é porque eu sou teu amigo. Mentira. E olha, fulano de tal foi na minha casa, eu fiquei muito chateado porque essa pessoa falou de você. É mesmo? Falou o quê? Não vou falar. Infeliz, já que você começou, termina. Olha, falou isso. Só estou te falando que é amigo. Quem é amigo não quer ver o outro sofrendo nem chorando. Cuidado. Tem coisas que a gente deve falar até para alertar. Mas tem coisas, amado, que não tem necessidade. Nós vamos colocar aquela pessoa contra a segunda pessoa, ou a terceira, e vamos trazer uma ferida que nunca foi curada. O que nós precisamos fazer nesse caso, pastor? A pessoa falou, você confronta a pessoa e diz, você sabia que essa pessoa da qual você está dizendo, ela tem um problema na alma, e o problema dela é esse. Ao invés de você falar mal, tenta ajudá-la, porque ela faz isso não é porque ela é má pessoa, ela age assim, ela é faladeira, ela é barraqueira, ela é isso, ela é aquilo, porque ela tem um problema interior na alma. Então vamos ajudá-la. Se a gente detectou onde está o problema, vamos lá, vamos ajudar, vamos orar, vamos jejuar. Isso sim é ser cristão. Sabe, irmão, não é ficar falando. Só que infelizmente acontece das pessoas falarem, comentarem. O que você não pode fazer é fazer o que Jesus fez ao contrário. Jesus toca para a pessoa direto e trata com ela. Nós somos uma igreja em célula, então nós temos discipulado. É muito natural que o seu discipulador, que é, a princípio, o seu discipulador por enquanto é o seu líder de célula, que ele chame você em particular e fale, olha fulano, há algum tempo eu tenho reparado você fazendo isso não é legal, tal, né? Tem pessoas que ouve, aceita e é curado. Outro, mal o líder está falando, ele já corta e fala, e você que faz pior? É a mesma história do médico. O médico fuma, só que você é a pessoa que está no estado final por causa de cigarro. Aí o médico fala, você tem que parar de fumar. E você fala, e você, doutor? Que é médico e que ainda fuma. Dá vontade do doutor falar, então morra, desgraçado. Você quer continuar? Sabe, não importa se eu fumo ou não. Não é verdade? Aquela mulher, ela tentou confrontar Jesus. Em outras palavras, ela disse assim, mas quem é você, sendo judeu, falando com o samaritano? Será que o que você tem é maior do que Jacó, o nosso pai, que deixou esse poço? Aí Jesus fala, então, só que essa água que você bebe, você sempre vai precisar dela para matar a tua sede. A água que eu te der, nunca mais você terá sede. A cura que eu fizer dentro de você, nunca mais você sentirá dor por ela. Sabe o que mais maltrata a pessoa? A falta de perdão. Quando nós não queremos perdoar, nós somos maltratados, sabe, amados? Às vezes você diz assim, pastor, mas aquela pessoa fez isso, eu tenho razão, eu sei, talvez você está coberto de razão. Mas a tua razão está fazendo alguém ficar ferido. A tua razão está fazendo você ficar longe do teu melhor amigo. A tua razão está te afastando, acabando com o teu casamento. A tua razão está afastando você dos teus filhos. A tua razão está afastando você das pessoas. Então que se exploda a razão, sabe? Fica ao lado dessa pessoa, ame ela, seja junto e vai ser feliz. Porque ninguém vai conseguir nada tendo razão. Nós temos mania de dizer de razão. Quem tem razão? Razão tem Cristo, que nunca falhou e sempre foi perfeito. E nem por isso, ele na cruz disse assim, pai, manda um raio aí e mata todo mundo. Já que eles estão querendo me matar,
que morra eles. Foi isso que ele disse? Ele disse: Pai, não impute a eles a esse pecado, eles não sabem o que está fazendo. Vamos olhar para o outro como se não soubesse o que está fazendo. Vamos olhar para aquela pessoa com cuidado, com esmero, com zelo, e tratar da ferida dela. Se você é a pessoa que está à altura para isso. Pastor, mas eu não sou líder de célula, não sou discipulador. Você é amigo? Você é pai, você é mãe, você é filho? Você gosta dessa pessoa? Então você está à altura. Com carinho, com jeitinho. Pede o Espírito Santo que Ele te ensina. E eu quero te dizer, amado, que você vai ter um amigo aliado do teu lado. Isso é ser irmão. Isso é andar em unidade. E às vezes você vai precisar procurar uma pessoa que você feriu. Você ficou sabendo, porque tem, né, os passarinhos verdes, que leva as notícias. Aí o passarinho verde chegou na tua casa e falou: você sabia que fulano de tal está chateado contigo? Você, sério? Aquela cara de, sabe, de Zé Ninguém. Sério? Por quê? Ah, porque, né, lembra aquele dia que você fez isso? Aí já não é fuxico, aí é verdade, né? Aí é confronto. Ah, mas eu fiz sem querer. Então vai lá, fala: a pessoa foi sem querer, pede perdão para ela. Só que a gente não quer ser indelicado, não é verdade? Nós não queremos ser indelicado. Engraçado que Jesus, em momento algum, ele estava preocupado que se alguém ia pensar o que dele. Anterior a ele, tinha alguém que era meigo, chamado João Batista. Olha o estilo do cara, era tipo Rastafari. Vestia roupa de camelo, comia mel silvestre e gafanhoto. Uau! Era alguém que a gente poderia se espelhar? Não. E sabe como que ele era carinhoso, chamando o povo de raça de víbora? Ou vocês se convertem, ou vocês vão tudo para o inferno, porque é chegado o reino. Era mais ou menos assim, como Elias. E aí quando vem Jesus, Jesus vem com todo amor, toda delicadeza, mas nem por isso ele deixa de confrontar. Qual é a sua ferida? Maltrato, abandono, humilhação? Às vezes, amado, a gente carrega algum complexo, não é nem porque ninguém falou nada. Às vezes porque a gente mesmo não se aceita. Ah, meu marido morreu, minha mulher morreu, abandonou, hoje faz 3 anos, 6 meses, 4 semanas, 2 dias e 36 horas que ele foi embora. Passaram-se 10 anos, a pessoa está fazendo aniversário, hoje foi o dia que ele me largou. Essa pessoa é o quê? Tem uma ferida muito grande. É engraçado porque não é com você, não é verdade? Aquelas pessoas que perdeu alguém da família e continua com o quarto do mesmo jeito. Aquela mãe entra, limpa o quarto, a roupa está lá, ela lava, nunca usou a roupa porque já morreu. E aí vai, passa, deixa lá, não deixa ninguém entrar no quarto. Isso é um perigo, porque há um demônio ali. E esse demônio ele está sendo alimentado por essa ferida. Esta mãe não aceitou, talvez morreu de uma forma trágica. E aí adianta falar alguma coisa para ela? Esta mãe ela precisa ter um encontro com Cristo para dizer: eu quero me libertar disso, porque tem coisas que passou que não adianta mais. O que machuca você, deixa Jesus curar a sua ferida. Abra seu coração hoje, amado. Não carregue mais nenhuma mágoa no seu coração, mas deixa Ele curá-lo.